Gostaria de saudar os nossos teleouvintes com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando uma breve explicação sobre o conflito Palestina-Israel. É uma matéria que de quando em quando enche a mídia, enche os jornais, os telejornais, e neste momento estamos exatamente num desses períodos. Então venho aqui tentar explicar um pouco de onde vem esse conflito, para que nós possamos todos entender e saber dar a voz certa de todo tipo de ação solidária com o que está a acontecer. Eu queria, para começar, pedir para nós abrirmos as nossas Bíblias, para eu ler 2 versículos que estão no livro de Amós, capítulo 9, versículo 15. Versículo 14 e versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, Amós, capítulo 9, versículo 14, diz: E removerei o cativeiro do meu povo Israel. É como se fosse o próprio Deus, não é como se fosse, é o próprio Deus pronunciando estas palavras através da voz do profeta. E removerei do meu povo Israel o seu cativeiro, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei, aqui já é o versículo 15, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei. Eu quero repetir esta parte. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei. Diz o Senhor teu Deus. É o profeta Amós que está a transmitir o recado que Deus deu para o seu povo, para animar o seu povo, que naquela altura precisava de uma palavra de esperança. Falando da questão Palestina-Israel, nós primeiro vamos dar assim uma breve introdução para tentar explicar de onde vem a palavra Palestina. A palavra Palestina aparece em algumas Bíblias, traduzida da palavra Filistia, mas são traduções muito recentes que vêm na palavra Filistia, vem introduzida a palavra Palestina. Aparece 5 vezes na Bíblia, principalmente no livro de Êxodo. E a palavra Filistia vem da palavra Filisteu. Filisteu foi um povo cananita da terra de Canaã que tinha como principais cidades, curiosamente, Gaza era uma das cidades do povo filisteu, e eles tinham ainda a cidade de Ascalon, de Asdod, de Gat, de onde era o gigante Golias, e Ecrom. Então, estas cidades, exatamente naquela zona onde hoje está Gaza, na altura tinha uma cidade chamada Gaza. E eles ocupavam aquela parte a sul de Israel, junto ao Mar Vermelho. E o povo palestino é uma miscelânea de povos que alguns vêm da época dos tempos bíblicos e outros foram trazidos no período do Império Otomano, que ocupou aquela área. Depois nós vamos referir em que tempo foi. O Império Otomano trouxe muitos árabes que vieram encher aquela zona, ou vieram ocupar aquela terra chamada Palestina. Este nome chamado Palestina foi adotado no século I pelos romanos. Os romanos traduziram a palavra Filistia por Palestina no século I, depois de eles ocuparem a área da terra de Canaã, onde estava
Israel, a princípio, eles chamaram essa terra de Palestina. Por isso aparece esse termo, que é um termo relativamente novo em relação à história bíblica, porque é um termo que apareceu depois de estar fechado o cânon bíblico. Para nós entendermos de onde vem este conflito, nós temos primeiro que olhar um pouco para o início, de onde tudo começou. Então nós vamos dar uma passagem panorâmica bíblica que mostra a gênese primeiro do povo judeu ou do povo de Israel. Então, nós temos que voltar 2000 anos atrás para o tempo de Abrão. Abrão é conhecido como o pai da nação judaica e também o pai dos árabes. E isto sucedeu exatamente no tempo em que Deus, isto está em Gênesis 2:1, Deus disse a Abrão: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão habitava nessa altura em Ur dos Caldeus. Em Gênesis 15:7 diz: eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus para herdares a terra que eu te darei. E quando Deus disse: sai da tua parentela e da tua família, eu te darei a terra que tu vais herdar, Deus disse: eu te abençoarei e te farei uma grande nação. Filhos sairão de ti. Só que naquela altura que Deus disse isso a Abrão, Abrão saiu do Ur dos Caldeus e ele veio para aquela área de terra, aquela faixa de terra, conhecida como terra de Canaã, porque viviam ali os cananeus. E Abrão peregrinou naquela terra e Deus disse em Gênesis 12:7, eu te darei esta terra, eu darei a tua semente. As terras das tuas peregrinações, eu darei a tua semente. Mas Abraão não tinha semente, porque a sua esposa, Sara, era estéril. Então, por causa disso, no desespero, Abraão, muitos de nós conhecemos essa história, Abraão, já velho em idade, avançado em idade, acima dos 85 anos, quando Deus apareceu e falou estas palavras, Abraão, ao chegar aos quase 95 anos, Abraão ainda não tinha filho. Então Abraão, no desespero de ter filho, o casal Sara e Abraão decidem que Abraão vai suscitar descendência para eles através da Agar, que era uma serva, uma escrava egípcia que trabalhava para eles. Então Abraão se envolve com esta escrava e nasce um filho cujo nome é Ismael. Este Ismael é o descendente de Abrão que gerou todas as nações árabes que nós conhecemos hoje. Todos eles vêm de Ismael. No entanto, Deus tinha dito que a descendência da promessa que Deus tinha prometido viria através de Isaac. Em Romanos 9, no versículo 7 diz: em Isaac será chamada a tua descendência. Tanto é que Ismael saiu da terra de Canaã e ele foi habitar no sul da terra de Canaã, na zona onde hoje é a península do Sinai, e também se espalhou um pouco para as zonas até chegarmos ao rio Eufrates e a Síria. Então, Ismael não habitou na terra de Canaã, ele saiu da terra de Canaã. E Abrão continuava sem descendência. Mas como Deus tinha prometido, a Bíblia confirma que depois Abrão de Sara, aos 100 anos, tendo Sara 90 anos, já avançados na idade, eles conceberam e tiveram a Isaac. Então, este Isaac é que é o filho da promessa. Ele é que permaneceu na terra de Canaã, nas terras da peregrinação de Abrão. O próprio Isaac também peregrinou na terra de Canaã. E Isaac teve 2 filhos. Um filho se chamou Esaú, que também saiu da terra de Canaã e se fixou a sul, numa zona chamada Edom. O outro filho de Isaac, chamado Jacó,
ele permaneceu na terra de Canaã e também ele fez a mesma coisa que Israel fez. Aliás, que Abraão e Isaac fizeram. Ele permaneceu na terra de Canaã, ele também peregrinou pela terra de Canaã. E Deus foi falando com estes três patriarcas no seu tempo. E Jacó, quando chegou ao tempo dele gerar a sua descendência, ele teve 12 filhos que se tornaram 12 famílias. E estas famílias, eles, por serem grandes, no tempo de Moisés, que se sucedeu mais ou menos já 430 anos depois, Moisés dividiu a terra de Canaã por estas 12 famílias, chamadas 12 tribos. Em Gênesis, capítulo 32, versículo 28 e 35, 10, Deus aparece a Jacó e Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, estas 12 famílias, que formavam 12 tribos, se tornaram as 12 tribos de Israel, que ocuparam toda aquela terra que nós hoje conhecemos como Terra de Israel ou Terra da Palestina, como depois foi chamado. Então, a Terra da Palestina, nos tempos bíblicos, no tempo de Moisés, foi ocupada pelas 12 tribos de Israel. E estas 12 tribos até extrapolavam aquele território, porque houve duas tribos e meia, que era a tribo de Ruben, a tribo de Gad e metade da tribo de Manassés. Eles ficaram para além do Rio Jordão, no atual território da Jordânia hoje. Eles ocuparam aquele território porque eles eram pastores e aquela terra era uma terra propícia para a pastorícia. Ali antes tinha a terra de Bazã, a terra de um rei que tinha ocupado os montes Golãs. Eles ocuparam essa terra toda. Então, os termos de Israel tinham sido definidos na Bíblia por Deus muito antes de nós chegarmos a este nosso tempo. Nós estávamos há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Ou por outra, há 1500 anos antes de Cristo, no tempo de Moisés. E Moisés já tinha definido em Números 34, 3 a 12, ele tinha dito que os termos do território de Israel, a norte era o rio que separava o Líbano de Israel, que é como está hoje. A sul era o rio do Egito, que separava Israel da península do Egito. A oriente, nós tínhamos o rio Jordão, desde os Montes Golãs até chegar ao Mar Morto, e do outro lado nós tínhamos o Mar Mediterrâneo como temos hoje. Estes limites de Israel, eles já são definidos há 3.500 anos, que pertence à terra de Israel. E em Gênesis 15, 18, eles são depois definidos mais minuciosamente, ocupando boa parte, até o rio Eufrates, boa parte do território da Jordânia, pertencendo a Israel, tendo sido dados e proferidos pela boca de Deus. Então, depois destas 12 tribos estarem espalhados, 1000 anos antes de Cristo, começou a monarquia. E esta monarquia teve a sua expressão máxima na história. Israel teve os três primeiros reis, que foi Samuel, Davi e Salomão. A época de Davi e Salomão foi chamada a época do ouro de Israel, porque Israel, com estes três reis, ela atingiu o pico em todos os aspectos de riqueza, de prosperidade, de paz, porque principalmente o rei David e uma parte da história do rei Salomão, os primeiros anos, eles levaram o povo de Israel a um momento de intimidade muito chegada com Deus, que Israel viveu a época de ouro de Israel. E no tempo do rei David, 1000 anos antes de Cristo, o rei David conquistou dos povos de Canaã, um povo chamado Jebuseu, que tinham uma cidade chamada Jebus. David conquistou essa cidade, que depois ele mudou do nome da cidade de Jebus para o nome de Jerusalém.
Isso está na Bíblia, está em 1 de Crônicas, capítulo 11, versículo 4 e 5, conta esse episódio, em que David conquista Jebus da mão dos jebuseus e ele transforma na cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do rei Davi. Por isso é que Jesus diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Isso está em Mateus 5, Jesus faz menção a essa cidade. Então, a monarquia de Israel, ela, depois destes 3 reis, ela foi se degradando, porque foram surgindo outros reis. Uns eram bons, mas muitos eram maus. Estes reis mergulhavam a nação na idolatria. E a idolatria era a causa que fazia com que o Deus da Bíblia, o Deus do povo de Israel, ficasse muitas das vezes irado com este povo. Por isso é que Deus enviou muitos profetas para Israel para avisar que se o povo de Israel continuasse na idolatria de adorar aos deuses cananeus, os deuses dos povos que ainda prevaleciam naquela terra, que Deus iria trazer um cativeiro ao povo de Israel. E naquela altura, a ordem, e isto é questionado muitas vezes por muitos teólogos, por muitas correntes, porque o povo judeu, o povo de Israel, tinha sido aconselhado por Deus a destruir totalmente aquelas nações. Por quê? Por causa do risco das nações remanescentes contaminarem o culto de Israel, que era um culto para um único Deus, que eles conheciam esse único Deus que habitava no meio deles. Porque Israel era uma nação monoteísta. Naquela altura só existia o judaísmo, que era a religião ou o sistema religioso praticado por Israel. Então, este envolvimento dos reis subsequentes, muitas das vezes com os deuses dos cananeus, os deuses dos filisteus, inclusive os deuses dos filisteus, aparecem muito nesta história, porque eles muitas das vezes foram aderidos pelos reis de Israel. Isso provocou a ira de Deus, que Deus teve que, através dos seus profetas, enunciar algumas advertências e alguns juízos. E em Levítico 26, Deus diz que, versículo 32, eu assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nelas morarem. Porque eu vou vos castigar na vossa terra. E os vossos inimigos vão dizer, cadê o Deus de Israel? Que diz que defende Israel. Porque Israel nunca perdeu nenhuma guerra com os seus inimigos. E os seus inimigos temiam muito o Deus de Israel, temiam muito Israel por causa do Deus de Israel que defendia Israel. Mas Israel estava provocando o seu Deus. Então, continuando, disse, e eu vos espalharei e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará dos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará os seus sábados. Então isto foi um castigo muito profetizado na Bíblia. Quem lê a Bíblia há de encontrar muitas passagens semelhantes a estas, que Deus avisou, eu vou vos arrancar da vossa terra, eu vou chamar Babilônia, vou chamar o leão do norte para vir vos arrancar da vossa terra. E este cativeiro cumpriu-se em 586, quando o povo de Israel foi invadido pela Babilônia. Isto é a história. Se nós formos a ler a história universal, conta isso. Em 586, os babilônios invadiram a terra da Palestina, a dita terra da Palestina. Eu posso dizer terra de Canaã. Eles invadiram a terra de Canaã e levaram o povo cativo para a Babilônia. E o povo esteve cativo na Babilônia durante 70 anos. E depois destes 70 anos, nós podemos acompanhar isto na história universal,
o Império Babilônico caiu nas mãos do Império Medo-Persa no ano 515 e este Império Medo-Persa autorizou, através de Dario, através de Ciro, a Bíblia tem isso, conta isso, autorizou o povo de Israel a retornar de novo para a terra de Canaã, a atual hoje conhecida como terra da Palestina. E eles, quando voltaram, apanharam um povo que criou algumas situações da sua integração. Porque eles, quando começaram a construir a cidade, começaram a construir o templo, eles tiveram muita oposição deste povo que já habitava naquele lugar. Porque eles não queriam que os judeus viessem ocupar a terra que estava deserta. Mas, depois disso, a nação de Israel perdeu a sua monarquia. Daí, até o tempo de Jesus, não se fala mais de reis. Porque Israel, ou a terra de Canaã, foi dominada por impérios mundiais sucessivos. Nós tivemos, depois do Império Medo-Persa, os macedônios, ou os gregos, dominaram a terra através de Alexandre Grande, se impuseram no ano 323 e o seu domínio foi até o ano 167, onde apareceu o domínio romano. Este domínio romano foi até aos tempos de Jesus. Notem que até aqui nós conhecemos o povo filisteu, conhecemos o povo de Israel ocupando a mesma terra onde ele sempre ocupou. E o povo filisteu estava numa nesguinha de terra, num pedacinho de terra tão pequeno que nem tinha o tamanho da cidade de Maputo. Era um pedaço muito pequenino de terra, que tinha as tais 5 cidades ou 5 vilas onde estavam os filisteus, das quais eu já disse, uma delas se chamava Gaza. Então, no tempo de Jesus, o povo de Israel já não estava com problemas de idolatria. Aquele cativeiro babilônico de 70 anos curou o povo de Israel da idolatria. Mas já aconteceu um novo fenômeno. É que os judeus voltaram a cair diante do juízo de Deus. Porque eles, desta vez, eles não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Porque Deus enviou a Cristo, mas o povo de Israel, o povo judeu do tempo de Jesus, eles rejeitaram a Cristo. A Bíblia diz em João 1,11 que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele, o próprio Filho de Deus. Deus queria fazer de Israel uma nação sacerdotal para alcançar o mundo e envia Jesus como a expressão máxima do seu amor, envia Jesus como a expressão máxima da sua revelação. E os judeus simplesmente se levantaram em uníssono e eles gritaram: crucificai-o. Nós queremos Barrabás, nós queremos que este que se diz rei dos judeus, que ele seja crucificado. Evidentemente que isto provocou muito a ira de Deus. E o próprio Jesus, ele tinha vaticinado sobre isso. Em Lucas 13, 34 a 35, o próprio Jesus falou isso. Disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos debaixo das tuas asas, como a galinha junta os seus pintos, mas tu não quiseste. Por causa disto, a vossa casa vai ficar deserta, porque vocês não conheceram o tempo da vossa visitação. Era como se Jesus estivesse a dizer: porque vocês estão rejeitando o profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, aquele que o Senhor Deus está enviando para vocês, a vossa casa vai ficar deserta. Até que vocês reconheçam que este era o Cristo enviado para vós. Nós continuamos a ver, Jesus voltou a falar sobre isto. Ele disse em Lucas, no capítulo 19, Jesus voltou a falar, a referir palavras semelhantes, no versículo 42 e 44. Jesus disse: se tu soubesses também a quem pertence neste dia a tua paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque
Dias virão em que os teus inimigos te cercarão, te estreitarão e te encherão a ti de trincheiras e te sitiarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos dentro das tuas portas e não deixarão pedra sobre pedra. A Bíblia conta em Mateus, no sermão profético, em Mateus 24:1, que os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, quando é que vai acontecer estas coisas? Porque Jesus disse para eles: não olhem para estas pedras bonitas que são formadas a cidade, que está formada a cidade, que está formado o templo. Porque o templo era um edifício suntuoso, de muito orgulho para a nação de Israel. Israel se orgulhava daquele templo. E vinham pessoas de todo o mundo, até da Etiópia, vinham para adorar a Deus de Israel naquele templo em Jerusalém. E Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isto aconteceu exatamente no ano 70, com a invasão do imperador Tito à cidade de Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém, ele destruiu a cidade, queimou o templo, queimou a cidade, derribou a cidade toda, tal e qual Jesus tinha vaticinado, Jesus tinha profetizado, Jesus tinha mencionado ou tinha falado. Ele fez exatamente isso, porque Israel não conheceu o tempo da sua visitação. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 6 a 8, diz: eis que eu coloco em Sião uma pedra de esquina, uma pedra principal. Jesus foi colocado no meio de Israel como a pedra principal. A pedra principal é aquela pedra que fecha tudo, é aquela pedra que põe tudo em equilíbrio, é a pedra que equilibra todo o edifício. Jesus tinha sido colocado para ser a chave deste edifício, da revelação de Deus à humanidade. Mas Israel rejeitou. A Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa Deus fez a principal da esquina. E por causa disso, Israel, vocês vão pagar caro. Vocês vão ser levados para o cativeiro e a vossa terra vai ficar vazia. Aí, Israel sofre o segundo grande cativeiro. Foi o cativeiro pelo Império Romano, onde todas as tribos de Israel foram varridas da terra de Israel, da terra da Palestina, que nós conhecemos hoje como terra da Palestina, mas terra de Canaã, e foram levados pelo Império Romano, espalhados por todo o Império Romano, para servirem como escravos no Império Romano, na construção das estradas e tudo aquilo que nós sabemos pela história do Império Romano. O povo de Israel, ou o povo judeu, os filhos de Israel, estiveram envolvidos em tudo isso. Esta aqui já é uma história do povo de Israel depois da Bíblia. Porque aqui nós já vamos olhar para a história moderna, vamos olhar para a história universal para entendermos isto, porque isto está na história. Então, na história universal, nós temos a Palestina, depois do Império Romano. O Império Romano caiu, teve a sua queda em 476. A Palestina, ou a terra de Canaã, ficou sob o domínio do Império Romano. E naquelas terras de Israel, onde habitava Israel, era uma terra sinistra, uma terra que se tornou deserta, porque Jesus tinha dito que a vossa terra vai ficar deserta. E os profetas do Antigo Testamento, muitos deles, Jeremias vaticinou isso, o próprio Isaías, todos eles disseram que a terra de Israel iria ficar desértica. E ela ficou um deserto durante todo este período. Com a queda do Império Romano, apareceu o Império Bizantino. O Império Bizantino durou até 614. Eles também não tinham nenhum plano definido para a terra de Israel, para a terra de Canaã, conhecida hoje como terra de Palestina. Notem que nós não temos palestinos
Não temos Hamas, não temos os palestinos. Nós temos um Israel que saiu da sua terra por ordem de Deus, por permissão de Deus, e a terra está entregue ao deserto. Havia algumas tribos nômadas do deserto que habitavam ali, mas ninguém tinha interesse por aquela terra. Depois dos bizantinos, a terra de Canaã foi ocupada, principalmente a cidade de Jerusalém, foi ocupada por sucessão de vários impérios. E eu vou destacar o império do Califado de Omar em 637, que foi talvez o ponto mais marcante em que o califa Omar, ele edificou uma mesquita na cidade de Jerusalém, exatamente ali onde nós temos a esplanada do templo, onde nós, quando vemos fotografias da cidade de Jerusalém, nós vemos um domo dourado, chamado a Cúpula do Ouro. Foi ali onde ele edificou aquela mesquita em 637 depois de Cristo. Eram os primeiros anos do seu califado. Ele construiu e deixou essa marca. Praticamente foi a única coisa marcante que aconteceu na terra da Palestina desde que os judeus saíram há 1900 anos até muito recentemente. Aquela terra estava entregue ao esquecimento. Depois vieram outros impérios, mas em 1517 aquela zona foi ocupada pelo Império Turco-Otomano. Os otomanos ocuparam aquela terra desde 1517 até 1917, durante um período de 400 anos. Neste período em que Israel esteve fora da Palestina, fora da terra deles, fora da terra de Israel e fora da terra de Canaã, nunca os palestinos dominaram. Nunca houve um rei palestino, nunca houve um sheik palestino, nunca houve um califado palestino, nunca houve nenhuma manifestação palestina naquele lugar. Nunca houve um povo que se estabilizou, que construiu uma cidade. Os palestinos, na verdade, eram beduínos do deserto, eram árabes beduínos nômadas. Não construíam cidades, andavam em tendas de local a local com o seu gado. Nunca houve, a história não registra nenhuma cidade, nenhum edifício, nenhum templo, nenhum palácio palestino. Não existe. Nem árabe existe, para além desta mesquita que foi construída naquele local. Não existe edifício árabe, a história não registra. Se não fosse o Império Turco-Otomano, não teríamos nenhum sinal da presença dos árabes naquele lugar. Mas, depois deste tempo, o Império Otomano durou até a Primeira Guerra Mundial. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, as nações colonizadoras, eles dividiram as nações colonizadas pelas suas potências. E coube à Inglaterra, em 1917, ocupar a Palestina, ocupar este espaço de terra que nós chamamos de Palestina hoje. Então, os ingleses ocuparam aquela terra, continuou com o nome de Palestina, mas os nomes destacados naquela terra sempre foram os nomes que nós conhecemos desde os tempos bíblicos de Jesus. Nós conhecíamos Judeia, nós conhecíamos Bereia, conhecíamos Itureia, conhecíamos Galileia, conhecíamos Cesareia, conhecíamos Jope, mas nunca conhecemos um nome palestino daquela terra. Não existe, nem na história, nem na Bíblia. Então nós passamos agora para o tempo da história moderna de Israel. A história moderna de Israel começa exatamente mais ou menos no fim do século XIX. Nós tínhamos o povo judeu espalhado por todas as nações da Europa, depois daquele desterro que eles sofreram com
no tempo do Império Romano, os judeus foram criando as suas colônias, foram criando as suas vilas. Onde eles estiveram, eles criaram mantiveram a sua identidade como povo de Israel, como povo judeu. Eles conhecem de que tribo são, mantiveram os seus hábitos, os seus costumes, mantiveram coeso a sua cultura e até a sua religião. Tanto é que nos fins do século XIX começou a surgir um movimento chamado movimento sionista, que foi praticamente fundado por um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl. Ele era um escritor, então ele escreveu um livro com o título O Estado Judaico. E isto motivou a criação de um Estado judaico na terra de Israel, conhecida como terra de Palestina hoje. Isso motivou os judeus que estavam sofrendo por toda a Europa aquilo que é chamado de antissemitismo, a perseguição contra os judeus. Eles foram odiados em todo lugar onde eles estiveram. Eles foram odiados, eles foram perseguidos, porque Deus disse que vocês serão perseguidos. Há um versículo bíblico que diz: vocês serão peneirados nas nações onde vocês estiverem. Vocês serão peneirados como o trigo é peneirado. Mas vocês não vão cair da peneira. Vocês vão sentir o castigo de terem rejeitado a pedra principal que eu enviei para vocês. Então Israel, cansado de ser peneirado nas nações, começa a surgir esta ideologia chamada sionismo. Muita gente tem um sentimento assim de rejeitar esta palavra sionismo, porque também foi um pouco mal informado do que é verdadeiramente o sionismo. Mas o sionismo foi esse movimento para proteger o povo de Israel, que sofria atos antissemitas em toda a Europa e alguns países da Ásia até. E este antissemitismo teve a sua expressão máxima com o holocausto de 6 milhões de judeus nas mãos dos nazistas, nas mãos do Hitler. Então, era natural que este povo, sabendo que nós fomos varridos da nossa terra, mas temos uma nação, porque onde nós estamos, toda a gente nos odeia. Todas as nações querem nos ver varridos do mapa. Então, o que acontece? O povo de Israel começa, com este movimento sionista, um êxodo massivo judaico. Inicia-se todas essas nações de volta para Israel. Então começa a haver um grande êxodo, começa a haver um grande retorno dos judeus para Israel, de todas as partes do mundo. Judeus da Bulgária, judeus da Áustria, judeus da Alemanha, judeus da Rússia, da Arménia, da Roménia, começam a voltar para a terra de Israel. Eles sabem qual é a sua tribo, sabem qual é a sua família, sabem onde os seus antecessores estiveram, onde os seus antepassados estavam. Então eles desejavam retornar para a terra de Canaã, conhecida como terra da Palestina. A Inglaterra, o Império Inglês, naquela altura, ele, quando começou a ver este êxodo dos judeus, este êxodo moderno, eles deram apoio a este movimento sionista. Eles emitiram uma declaração chamada Declaração de Balfour, que foi em 1917, que aprovava o retorno dos judeus. Então, este retorno dos judeus à terra da Palestina, os judeus que chegavam, eles vinham com os seus pertences, com o seu ouro, porque os judeus sempre foram ricos onde eles estiveram. Vieram com o seu ouro, com o seu dinheiro, e começaram a comprar terra em Israel. E lhes foi dado desertos. Foram-lhes dados pântanos, terras pantanosas e terras desérticas. E eles, em poucas décadas, eles tornaram aquelas terras em cidades habitáveis e em jardins. E a Bíblia diz isso no livro de Isaías, diz em muitos livros, que eu tornarei a vossa terra em jardins.
Eu farei rios no deserto e eles florescerão. Então a terra de Israel começou a tornar-se esta terra aprazível nas mãos dos judeus. E os árabes que estavam lá há 1900 anos, que não conseguiram transformar aquela terra em nada, começaram a haver conflitos em comunidades, conflitos étnicos entre judeus e os árabes que habitavam naquela terra. E o número dos judeus a crescer cada vez mais, este conflito gerava grandes massacres, que a própria Inglaterra se levantava muitas das vezes para intervir. E por causa deste caldeirão de revoltas que foi surgindo, a ONU a ONU que acabava de nascer nos fins, no fim da guerra, ou a Liga das Nações, ainda não era a ONU, a Liga das Nações emitiu uma resolução, a resolução 181, que decretava a partilha desta terra da Palestina entre judeus e árabes. E esta partilha privilegiava que a cidade de Jerusalém pertencia aos árabes. E 53% desta terra iria pertencer aos judeus, que eram metade da população árabe, e os árabes tinham uma terra dividida em 3 grandes manchas, mas elas eram contíguas, elas eram ligadas entre si. Israel era manchas separadas. E a Inglaterra aceitou esta resolução, mas não se comprometeu a implementar a resolução. E a Inglaterra decidiu que no dia 14 de maio de 1948 iria deixar a terra da Palestina, porque a terra da Palestina já tinha uma resolução da Liga das Nações e que já tinha donos. Praticamente era o Estado judeu e o Estado palestino. Mas no dia em que a Inglaterra sai, os judeus, no dia 14 de maio de 1948, eles declaram a independência de Israel. David Ben-Gurion faz a declaração da independência do Estado de Israel e se torna este Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, uma nação reconhecida pela Liga das Nações. A Inglaterra saiu do cenário, Israel já é um Estado independente e os árabes não têm Estado. Então o que acontece? As nações árabes vizinhas de Israel, elas atacam Israel no dia 15 de maio, no dia seguinte à declaração da independência. 6 nações, inclusive a Liga Árabe, a Arábia Saudita, são as nações da Arábia Saudita, o Egito, o Iraque, a Jordânia, a Síria e o Líbano atacam Israel e acontece a primeira guerra entre árabes e judeus que durou 1 ano. Terminou em 1949. Quando esta guerra termina, Israel sai vencedor contra estas 6 nações e a Liga Árabe. Notem, não são os palestinos que lutaram contra Israel. Foram nações soberanas, independentes, que invadiram Israel. Não foram os palestinos. Estas nações são todas elas vencidas e quando Israel retoma, depois desta vitória em 1949, Israel tinha ocupado agora mais de 70% da terra prometida. E Israel separou o Estado palestino e relegou o Estado palestino àquela faixazinha que nós conhecemos hoje como faixa de Gaza e um grande território chamado Ramallah, que incluía a parte da cidade de Jerusalém antiga, a parte oriental da cidade. Mas os palestinos ficaram divididos em 2 polos que não têm ligação. Depois disto,
Em 1956 houve a Segunda Guerra no Canal de Suez, porque o Egito tentou fechar o Canal de Suez, tanto para a passagem ao mar Mediterrâneo de toda a frota que abastecia e Israel dependia dela, também no Canal de Eilat, no Mar Vermelho. E por causa disso houve essa guerra, e depois dessa guerra houve paz, e não houve muito que assinalar, mas em 1967 houve a guerra conhecida por Guerra de 6 Dias. Nesta guerra, Israel teve que lutar novamente contra o Egito, contra a Síria, contra a Jordânia. Foram 9 nações. Contra o Iraque, contra o Haiti, contra a Líbia, contra a Arábia Saudita, contra a Argélia, até nações africanas entraram, contra o Sudão, inclusive uma parte russa estava envolvida, e até Cuba entrou contra Israel. E nesta guerra que durou 6 dias, Israel mostrou a sua supremacia, derrotando todas estas nações em 6 dias. Estas nações todas tinham um contingente militar 3 vezes superior a Israel. Mas no fim delas, Israel tinha números 10 vezes superiores a estas nações todas juntas. Tanto em número de prisioneiros, o número de prisioneiros era 400 vezes mais do que os prisioneiros que essas nações fizeram a Israel. Mas os danos que Israel fez foram 10 vezes mais sobre todas essas nações. E essas nações não ficaram satisfeitas. Notem, Palestina não tem nada a ver com este assunto. São nações árabes que querem Israel fora do mapa. São nações árabes, a Liga Árabe, que se junta com o seu extremismo para dizimar Israel. Nós não temos palestinos, não existem palestinos aqui. Não há palestinos envolvidos nesta guerra. E em 1973 acontece a última guerra, chamada Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do povo de Israel, o dia em que o povo de Israel tem o seu feriado máximo, em que eles vão confessar os seus pecados, faz parte da religião judaica, e o povo todo de Israel larga tudo para se concentrar no culto a Deus. E durante esse período, 3 nações, que é o Egito, sempre o Egito, a Síria sempre, e o Iraque, invadem Israel. E depois de 20 dias, Israel consegue sacudir este domínio, ou esta guerra, e Israel vence mais uma vez os seus inimigos, mas com muitas perdas. Mas esta guerra, ela é muito importante para nós entendermos um pouco a questão palestina. Porque foi a última vez que as nações árabes, como nações independentes, como nações soberanas, vieram de encontro a Israel. Porque o interesse das nações árabes, o desejo das nações árabes era que Israel fosse varrido do mapa. E temos declarações de líderes muito conhecidos, como líderes do Irão, que eles disseram: é importante varrermos Israel do mapa. Está na hora de varrermos Israel do mapa. Bashar al-Assad disse essas palavras. Khomeini falou a mesma coisa. E são líderes grandes de nações conhecidas, do Irão, da Arábia Saudita. Eles não querem ver Israel no mapa. Mas o que acontece a partir daqui? A partir daqui, a guerra de Yom Kippur aconteceu em 1973. A partir daqui, são formados nestes pedaços de terra que Israel venceu. Falta realçar que em 1973, quando Israel vence a guerra de Yom Kippur, Israel anexa os montes Golã a Israel. E antes ele tinha anexado a península de Sinai, mas depois Israel devolveu em 1979, quando assinou um acordo de paz com o Egito.
Depois de Israel assinar um acordo de paz com o Egito em 1979, Anwar Sadat assinou, as nações árabes criaram uma nova estratégia. Foi patrocinar movimentos terroristas nos vizinhos chegados de Israel. E não havia mais ninguém posicionado melhor para receber estes movimentos terroristas, senão o Líbano, que recebeu um movimento terrorista chamado Hezbollah, que foi formado em 82, pelo Irão, patrocinado pelo Irão. Em 1987 se forma o Hamas na faixa de Gaza, patrocinado também pelo Irão. É um grupo extremista, terrorista extremista, o Hezbollah também, e o Al-Fatah, que já tinha sido formada antes, em 1964, com a ajuda da Rússia, ela fica naquela zona chamada Ramallah, separado. Então nós temos o Al-Fatah em Ramallah, na zona de Jerusalém, temos o Hezbollah na Líbia e temos o Hamas na faixa de Gaza. Então o que está a acontecer hoje? Aí começam a entrar os palestinos. Mas os palestinos começam a entrar patrocinados, ou por outra, com estes movimentos terroristas, o Hamas começa a dominar e ganha as eleições na faixa de Gaza. Então, quem lidera os palestinos na faixa de Gaza é um grupo terrorista chamado Hamas. Quem lidera os palestinos em Ramallah é um grupo terrorista chamado Al-Fatah. O Hezbollah parou nos anos 80 com as intifadas, porque Israel deu uma resposta muito contundente que eles pararam. Israel selou as fronteiras com o Líbano e acabaram-se aqueles ataques vindos do Hezbollah. Mas ficam estes dois. Como é que age o Hamas e como é que age o Al-Fatah? O Al-Fatah tinha por hábito, como eles viviam juntamente com os judeus, com os colonos judeus, nos colonatos judeus, dentro de Ramallah, o que acontecia? Os árabes que viviam naquela zona, os palestinos, eles eram patrocinados pelo Al-Fatah e protagonizavam atos terroristas, atos bombistas, atos suicidas, em restaurantes, em lugares privilegiados de turistas, porque a terra de Israel tem muitos lugares turísticos. Então eles vinham para esses lugares e entravam e eles explodiam-se e criavam aquele martírio que nós já conhecemos que estes grupos fazem. Israel tomou uma medida que foi construir um muro que separa literalmente todos os bairros e casas dos palestinos, para que eles não atravessem para a zona onde tem judeus, onde tem domínio de Israel. Isto criou uma grande revolta e grande murmúrio na comunidade internacional, mas Israel continuou construindo esse muro, que em alguns lugares eles são peças de betão que têm 8 metros de altura, e pararam com esse tipo de assaltos, pararam com esse tipo de ataques em Ramallah. Então, o Al-Fatah está minimamente controlado. Eu lembro-me que há uns anos atrás, acredito que foi em 1912, 1911, uma equipe da igreja de onde eu estou fizeram uma peregrinação a Israel, a Jerusalém, e num restaurante onde eles iam ter iam jantar, umas horas antes, entrou lá um palestino armadilhado, explodiu no mesmo hotel, no mesmo restaurante onde estes irmãos tinham decidido ir jantar, e criou muitos mortos naquele lugar. Então Israel controlou o Al-Fatah desta maneira. Mas o Hamas continua sendo patrocinado pelo Irão. E tem um armamento muito forte. Mas como é que o Hamas opera? O Hamas opera colocando as suas baterias antiaéreas, baterias de mísseis, em escolas, em creches, em hospitais.
e manda mísseis para Israel. Agora, muito recentemente, no mês passado, no mês que terminou, em uma semana, eles mandaram 3.000 mísseis. Contas feitas dá a média de 20 mísseis por hora. Mas Israel tem um sistema de defesa antiaérea chamado Domo de Ferro, que intercepta os mísseis. Esses mísseis foram lançados para zonas habitacionais, residenciais de Jerusalém e de todo Israel. Agora, eu pergunto, como é que vocês esperavam que Israel defendesse? Que enviasse flores para a Palestina? Não, Israel tem que enviar uma resposta contundente, uma resposta eficaz. E esta resposta eficaz é militarmente forte, armada, muito superior ao fogo produzido pelo Hamas, mas esse fogo vai cair exatamente em escolas, vai cair em creches, vai cair em hospitais. Então aparece a comunidade internacional a partilhar vídeos, a condenar Israel. Israel não está a fazer mais nada senão defender o seu território, como já fez durante essas 4 guerras que sucederam e muitas outras operações. Israel está simplesmente se defendendo. Então nós que somos povo do mundo que não entendemos, vamos condenar o movimento sionista, vamos condenar Israel, mas Israel não está a fazer nada mais senão defender o seu território. Israel não tem problemas com os palestinos. Israel tem problemas com os árabes que querem varrer Israel do mapa. São as nações árabes que querem varrer Israel. E como já não confrontam Israel frente a frente, porque sempre acabaram sendo derrotados, duramente derrotados, usam estes grupos extremistas, radicais, terroristas. Então é assim que o Hamas tem atacado Israel hoje, é assim que o Hamas e tem feito. Inclusive, quero vos contar, estão a girar nas redes sociais imagens que o Hamas criou laboratórios, criou estúdios, como estúdios de cinema, para fazer maquilhagens a pessoas de ferimentos. Eles têm todo o set de pinturas para fazer efeitos nas pessoas. As pessoas chegarem lá, fazerem pinturas na cara como se tivessem sido atingidas por um projétil, atingidas por alguma coisa, com sangue a escorrer, pintam-se e aparecem a fazer cenas que são filmadas para serem espalhadas a nível internacional nas redes sociais para condenar Israel. Mas verdadeiramente falando, Israel não tem problemas com os palestinos. Israel só voltou para a sua terra que Deus tinha dado. Mais ou menos, em resumo, é assim a história de Israel. O versículo que eu li, Amós 9, 15 e 16, eu vou voltar a ler, só para fechar, concluindo. Deus, através do seu profeta, enunciou estas palavras: eu removerei o cativeiro do meu povo Israel. Eles estavam cativos no Império Romano, cativos por toda a Europa. Ele diz que eu removerei e eles reedificarão as cidades assoladas. As cidades deixadas há 1900 anos, eles virão e edificarão. Note, 1900 anos os palestinos não construíram. Os palestinos não têm nada construído como marco na terra de Israel. Não, foi Israel que construiu. E nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto. Farão pomares. Sabe, Israel tem 67% de deserto, mas é o maior produtor mundial de laranja. É o segundo maior produtor mundial de flores. Deserto. Os árabes não conseguiram isso em 900 anos. Israel, em menos de um século, conseguiu isso. Maior produtor mundial de tomate. Maior produtor mundial de papaya. Alguma coisa Deus tem como compromisso. Deus está cumprindo a sua palavra. Diz, eles farão pomares no deserto. Rios correrão no deserto. A água em Israel não se compra. É de graça. Numa nação que 67% dela é deserto.
Os judeus conseguiram fazer isso em menos de 100 anos. Versículo 15 diz, para terminar, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. É uma promessa de Deus para Israel. Não mais serão arrancados. Nem o Al-Fatah, nem a Palestina, nem a comunidade internacional, nem quem quer que faça marcha a favor dos palestinos contra Israel, não vai prevalecer, porque está na Bíblia. Isto é uma promessa de Deus, e as três grandes religiões monoteístas, que é os judeus, os cristãos e depois os muçulmanos, os islâmicos, todos eles creem na Bíblia. Todos eles reconhecem a Bíblia. Então a Bíblia diz que não vale a pena se levantar contra Israel. Entenda, a questão palestina não é culpa de Israel. É culpa de uma comunidade internacional mal informada que, em vez de condenar os verdadeiros promotores, está a condenar Israel por causa da desinformação que é criada. Que Deus abençoe. Eu espero ter comunicado em poucas palavras esta ideia desta guerra entre Israel e Palestina, que não é entre Israel e Palestina, na verdade é entre Israel e as nações árabes que não querem ver Israel naquele lugar. Eu vou agradecer com uma palavra de oração. Pai Celeste, dou-te graças e louvo-te, Senhor, por causa, Senhor, destas palavras que tu deste graça para transmitir. Permita com que elas, Senhor, possam, na verdade, ser transmitidas debaixo da tua graça e unção, Senhor, para que ela, como tua palavra, Senhor, possa desfazer, Senhor, ó Pai, todo tipo de armadura satânica, Senhor, e que possa trazer ao entendimento cativo toda mente que queira se levantar contra ti e contra a tua palavra. Ó Pai, obrigado, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.